Muito bem. Ano do favor do Senhor. Lucas capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor está sobre mim, diz a palavra, porque Ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação de vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. E em algum momento lá atrás, no seu passado, não sei quanto tempo você tem de cristão, nós éramos esses, pobres, cegos, oprimidos. E um dia o favor do Senhor nos alcançou. Alguém foi instrumento de Deus para chegar até você. Ah, mas foi pela internet, os mais modernos aí. Mas alguém teve que postar alguma coisa, e provavelmente um cristão, para que você aceitasse, se convertesse, entregasse seus caminhos ao Senhor. E essa palavra é uma referência que está em Isaías. Pensa, 700 anos antes de Cristo. Essa palavra já foi profetizada. Então, nós vamos ver no caminhar, o decorrer da nossa vida e da história do mundo, que muitas coisas não são novidades. Mas para a minha vida, para a nossa geração, para o que está acontecendo hoje, é uma grande resposta, uma grande novidade, sim. E olha lá, Isaías 61, versículo 1 em diante, do 1 ao 3, está dizendo assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, e óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão esses que são enviados, esses que foram curados, esses que foram reconquistados, ou seja, nós que já fomos, serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Amém? Então tudo tem a ver com Ele, tudo é para Ele, é por Ele. Ele te resgatou, não foi por acaso, não foi para implantar o seu reino, não foi para fazer a sua vontade. Os amém estão diminuindo. Não foi para fazer aquilo que eu gosto, não foi para que a gente melhorasse de vida, tivesse uma vida mais tranquila. De repente você foi chamado justamente para agitar. Ai, agora todo mundo tem um problema de síndrome de alguma coisa. Isso de repente tem a ver com aquilo que Deus te desenhou para ser. E o mundo quer padronizar as coisas, quer nos padronizar e vai freando aquilo que nós somos. De repente você tem um espírito de guerra e você quer viver em paz, daí vive nesse conflito. Simples assim. Então, o favor do Senhor está falando que nosso Deus vai derramar, está derramando, já derramou essa unção, para que nós possamos, como cristãos, responder de forma efetiva, como filhos amados do Pai, a nossa missão. Então, profetizar aquilo que já é a nossa missão. E se você está aqui nessa casa, não importa quanto tempo, você já deve ter visto a nossa missão, visão, propósito. Está tatuado na parede lá, literalmente. E a missão é conduzir essas pessoas para Cristo. Não é para o nosso hall de amizade. Sabe? Porque às vezes para chamar para a igreja, para trazer para o nosso hall de amizade, que é muito legal, que é muito bom, a gente vai fazer propaganda de como que é. Ah, vamos lá na igreja, né? Tem uma equipe legal, o pessoal é sorridente, tem ar-condicionado, tem até estacionamento agora, que você pode usar lá. A gente começa a falar dos benefícios da estrutura. E isso pode ser um atrativo, mas as pessoas têm que vir não por conta disso, mas para serem conduzidas a Cristo, apresentadas a Cristo. Porque a hora que der muito ruim, quem vai ter que dar a solução também é Cristo. Como foi testemunhado aqui no final do ano. Gente que está nessa casa, gente que confia no Senhor. E a hora que a coisa ficou muito ruim, só Jesus teve a solução. O milagre que aconteceu ano passado na sua vida, quem foi que fez?
Foi a pastora G que foi lá, orou, o negócio aconteceu? Foi algum dos pastores, alguns dos líderes que têm poder sobrenatural? Não, foi o próprio Cristo. Então nós vamos conduzir essas pessoas a Cristo, inserir elas na família espiritual, porque isso é bíblico. A família espiritual, a igreja, é como a arca de Noé. É como a arca de Noé. Lá fora é morte. Aqui dentro tem vida, mas tem cheiro de bicho. Tem gente fazendo coisa feia. É sufocante, é apertado, mas tem o mundo inteiro lá fora, mas lá fora é morte. Então, se a gente vê a igreja dessa forma, opa, vamos salvar esses. A história de Noé é uma das alianças que Deus fez com o homem, para dar continuidade da humanidade. Deus tentou 7 alianças, só em Jesus ela foi perfeita. Por isso que a gente conduz a Cristo, e não apenas para a igreja. Então esse é o favor do Senhor. Quando você for conduzir, o próprio Espírito Santo vai convencer. E o ambiente da igreja vai ser sobrenatural para essas pessoas. Eles têm que encontrar aqui algo que lá no mundo não tem, ou que não seja comum as coisas que tem lá no mundo. E onde que é lá no mundo? É a partir do seu coração, como é que ele está. Não é da porta para fora. No mundo não é material, mas estou falando da presença de Deus. E nós vamos promovendo o desenvolvimento integral, de forma integral da pessoa. Como que de forma integral? Todas as áreas das nossas vidas. Não tem nenhuma área da sua vida que a Bíblia não possa dar opinião, direção, sugestão. E na verdade, mandamento. Quer dar certo? Está aqui, ó. Vai por aqui. Ah, não, mas por aí eu não quero. Então vai do seu jeito. Quando quebrar, você volta, se der tempo. Porque tem muitos que... Já viu uma frase que os crentes, pelo menos antigamente, costumavam falar: ah, quem não vem pelo amor, vem pela... Onde que está escrito isso? Camalito 2:27. Eu sempre, quando eu quero inventar um versículo, eu coloco o Camalito no meio. Não está na Bíblia. Porque tem muita gente que se desviou e não voltou, nem pelo amor, nem pela dor. Por sua própria decisão, foi para a perdição de forma eterna. E nós não podemos acostumar com isso. Nós, como cristãos, devemos acreditar até o último momento que Deus pode transformar, sim. Então, promover o desenvolvimento integral. Ah, eu convidei para a igreja, não quis vir, né? Vou convidar outro, deixa para lá. Se Deus colocou no seu coração pessoas, lembra dos amigos? A oração 333. Isso é cumprir a missão. Não, mas aquele amigo está muito difícil. Quantos convites você recebeu até dizer sim? Quanto tempo você veio na igreja até ir sendo moldado naquilo que Deus queria? Uns são mais rápidos, outros são mais devagar, outros ficam só simpatizantes do Evangelho. E nós não podemos desistir. Promover esse desenvolvimento de forma integral. Para quê? Para que eles fiquem nossos irmãozinhos, amiguinhos, bonitinhos, cheirosinhos? Não, para que eles adorem a Deus e sirvam a sua geração, conforme o propósito que o próprio Deus colocou. Então, quando ele se transforma, quando ele é curado nisso, o Espírito do Senhor está sobre nós por isso. Ele ungiu para fazer isso. Não só ser, mas fazer. E não tem como fazer se não ser. Ser e fazer discípulos, lembra? E o mandamento é: ide por todo mundo e faça muitos amigos. Né? Vocês viram o Roberto Carlos brigando esses dias aí? Quebrou o pau lá em Recife. Desse jeito é difícil fazer milhões de amigos. Nós falamos sobre ele na virada. E o homem está bravo. Ele brigou lá. Se não parar com isso aí, eu nem sei qual que era a treta, só vi o videozinho. Se não parar com isso aí, eu vou parar esse show. Olha, que ameaça. 50 anos que ele faz esse show, vai querer parar agora. Então essa é a nossa missão. Então nós estamos crendo e profetizando que 2025 já começou. É um ano de conquista como nunca antes. Do favor do Senhor derramado. Eu sei que quando fala do favor,
muitas coisas, mas eu estou precisando. Tem uma lista do que você está precisando. Não desista dela, não é pecado. Mas enquanto você vai avançando nela, as coisas de Deus vão avançando na sua vida. Aliás, é bem ao contrário. Quando você busca realizar as coisas de Deus, a sua lista vai se preenchendo que você nem vê. É uma promessa bíblica: busque em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas, porque a nossa lista é cheia de coisas. Pode ver que na nossa lista tem poucas coisas espirituais. Ai, quero ser mais manso, quero ser mais... Não tem isso. A gente quer ser mais rico, mais poderoso, mais magro, mais bonito, mais cabeludo, mais essas coisas. Tudo material. Então, Deus pode fazer isso, mas Ele quer que nós sejamos mais efetivos no levar as boas novas, as boas notícias. É isso que significa Evangelho. Então pense na sua lista. Pense na lista que você tem de pessoas que precisam dessa liberdade, pois estão presos muitas vezes em falta de perdão, estão presos em enganações, em crenças vazias. Pessoas da nossa família. Eu vi um vídeo de um padre falando da oração da Ave Maria, que é a oração bem conhecida, e ele trouxe uma aula teológica top, dizendo: a igreja errou. O padre estava falando contra a igreja dele. A igreja errou, isso tem que ser consertado, porque Maria não é mãe de Deus, coisa nenhuma. Maria é uma criação do Senhor, como todos os seres humanos. E aí, ela é mãe de Jesus como homem. Deus escolheu. E ele explica assim, tremendo e poderosamente. O padre ensinando. Não sei se ele está padre ainda, depois desse ensinamento. Que geralmente a igreja não deixa. Mas, cortinas, o véu, as escamas estão caindo dos olhos. O evangelho puro, verdadeiro, ele vai permanecer. Ele permanece. Aliás, de tudo que você conhece aqui na terra, uma coisa é certa que vai ter lá no céu: a palavra de Deus. Esse é garantido. E a outra possibilidade é você estar lá. Então é só você que pode garantir essas duas coisas no céu. Vou permanecer fiel. Fiel a quê? A igreja, as religiões, aquilo que é falado. Não, vai para a palavra, vai para o original. E aí quando alguém estiver falando coisa que não está lá, você vai saber. Por isso que nós insistimos: faça o devocional, leia a Bíblia, faça a oração. Ah, não consigo, faça jejum, leia a Bíblia, faça oração. Ah, mas eu não dou conta. Permaneça, insista, seja disciplinado, leia a Bíblia, faça oração. As grandes revelações, nós saímos muitas vezes para alguns encontros e ouvir da palavra de Deus e estratégias, e o segredo é sempre o mesmo: fale com Deus, ore, leia a Bíblia, tenha intimidade com o Espírito Santo. Então esse favor vai ser derramado, como está sendo. Ele já nos ungiu para isso, nos separou para isso, a unção vai para isso, autorizou a fazer isso, porque Ele vai na nossa frente, e nós precisamos acreditar. Porque se alguém vai, então não é alguém vai, é nós que vamos. De forma individual nós vamos prestar conta. Nós vamos ser arrebatados todos juntos, em nome de Jesus. Quem vai ser arrebatado? Levanta a mão. Não é uma excursão para hoje, não. Você acredita que se Jesus voltar hoje, não vai ter mais os 12 dias? Eu, pelo menos, não vou vir mais. Fala: Senhor, não deu para ministrar tudo aquilo lá, então quem ficou, ficou. E sempre faço a pegadinha e sempre alguém cai, né? Quem vai ficar feliz quando Jesus voltar? Estão aprendendo, né? Nós não vamos ficar felizes, nós queremos subir felizes. Nós queremos ser arrebatados. Nós queremos ser aqueles que vão estar naquela mesa, na grande festa. Pensa que essa palavra foi profetizada 700 anos antes de Cristo. 2025 nós estamos. Quanta gente já veio e já se foi nesse mundo. E a nossa oportunidade é para essa geração. É por esse tempo que se chama hoje. É por isso que o tempo que Deus nos deu chama presente.
Então nós precisamos profetizar para que as coisas aconteçam ainda hoje. Não podemos ficar esperando. Eu vi uma lista de artistas que morreram no passado. Muitos eram heróis do meu tempo de infância. Eu falei, está se acabando o negócio. Vai passando. Eu fico imaginando aqueles que viram as primeiras televisões, o primeiro rádio, o primeiro automóvel. Onde é que esse povo está? Já partiu faz mais de séculos. Então, se a gente pensar nessa linha do tempo, nós não temos tempo comparado à eternidade para ficar pensando muito em que fazer ou como fazer. Então o favor do Senhor é para que o nome dele seja exaltado através das nossas vidas. É isso que ele espera. E domingo a pastora deu o código. Olha, falando igual coach. Ela deu o código para isso. Lembra do código? Anota aí, 4 letrinhas. Letra O, letra B, letra D e letra C. Esse é o código. Entra lá e tudo que o Senhor mandar, você coloca isso aí. Obedecer. É só obedecer aquilo que Ele está mandando. E aí Ele está dando sobre a nossa casa, sobre essa casa apostólica, a direção para o ano do favor. Ele está dizendo, façam, e eu vou fazer junto. Faça, eu vou fazer a minha parte. Aí, se a nossa parte era ler o devocional, quanto que nós perdemos ano passado? Por não fazer. Ah não, então eu vou correr lá, vou fazer e tal. De repente era para aquele dia que você precisava. Pessoa que cruzou com você naquele dia. E tem pessoas que são como as águas do rio. Elas passam e você nunca mais vai ver. Ah, mas o rio está ali, mas ele já é outro. Cada segundo ele é outro. Quem está entendendo? Então a oportunidade, às vezes, Deus está te mandando fazer algo que depois não dá mais. Existem inúmeras passagens, podia falar algumas sobre isso, mas alguém está acelerando o relógio lá. É só até as 9h30 mesmo, tem certeza? Já vamos orar para o sobrenatural, para o relógio voltar para trás, olha isso. E nós já falamos sobre os efeitos do favor de Deus sobre nossas vidas. Essa é a palavra do final do ano, o favor que aperfeiçoa as nossas vidas. Então tem muitos benefícios pessoais, mas ele é para o coletivo. A palavra diz assim, ele porém me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Então muitas vezes fala assim, não, eu não consigo, eu não vou saber dizer. É só começar. E o Espírito Santo vai enchendo, vai trazendo, vai fazendo você lembrar. Isso se você tiver depositado lá. Se tem depósito, se você fez o devocional, se você acessou a Bíblia, em algum momento o Espírito Santo vai dizer, fala sobre essa passagem aí. Fala sobre o que você aprendeu hoje de manhã. No clarear do dia, antes de começar qualquer coisa. E o favor dele vem. Você dá resposta para teólogos, para pessoas importantes. Às vezes você chega perto de alguém que tem uma autoridade e a pessoa é um analfabeto espiritual e você já é um gigante e você fica intimidado. Não, o que eu vou dizer? Eu não tenho cultura. Olha quem é a pessoa. No final do texto que eu quero ler, tem tudo a ver com isso. Então, Deus vai nos aperfeiçoando na sua graça, através do seu favor. Isso é a graça abundante, é um favor dele para nossas vidas. É um grande privilégio poder fazer essa obra. Falar para as pessoas, testemunhar daquilo que você já recebeu. E esse favor, ele está habitando dentro de nós. Deus não está mais longe, não está externo, Ele está dentro. Aquele que é a palavra tornou-se carne, viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João estava falando de Jesus. E Jesus, quando foi, ele falou, vou deixar um que vai estar com vocês até o fim dos tempos.
todo o tempo da sua vida. E aí esse favor que tem que atrair, tem que resgatar as pessoas, assim como nós fomos resgatados. E muitos povos, nações virão buscar o favor do Senhor. Essa cidade vai ser chamada, vai ser conhecida, é uma promessa de Deus, como Yahvé Shammah, que significa o Senhor está aqui. As cataratas esses dias tinha fila para tudo. Não sei quantas pessoas passaram por lá. Estava impossível de chegar até o mirante. Aí chega lá e fica olhando, que maravilha, que lindo. E aí todo mundo sabe que está no catálogo, a goela do capeta lá, chama. E eu, toda vez que eu chego lá, eu dou um grito: isso aqui não é garganta do diabo, isso aqui é a voz de Deus. Porque a voz de Deus é como o som de muitas águas. Vão aplaudir esse Criador. E gente de todas as espécies não quer nem saber, começa a aplaudir a Deus por aquela beleza, maravilha. É algo assim interessante que as autoridades aprovam, porque o mundo está na mão do maligno, mas que cai é comum quando tem algo tão espetacular, eles dão glória ao inimigo. E sabe quando a gente dá glória ao inimigo? Quando a gente concorda com a oração do diabo na nossa vida. Não, eu não posso. Mas é você que está ali, você que faz parte do reino. E a Bíblia diz que onde você pôr a planta do seu pé, ali está chegando o reino de Deus. Quer fazer um teste? Vai no centro de macumba, ora. Se a dona do centro não te expulsar de lá, porque tem alguma coisa errada. Você vai falar: bem-vindo, amiguinho, vamos aí, senta aí. E o santo baixar, fica esperto. Agora, se ela não deixar você entrar, falava: esse aqui não pode. Eu vendia enxoval uma época, tirava férias do banco, ia vender roupa de cama, mesa e banho. Vendia muito para a pastora, que ela tinha que fazer um enxoval para casar. A gente namorava nessa época. E eu ia a alguns lugares, aqui uma casa que já não tem mais, mas era um centro de umbanda, centro de macumba lá. Eu chegava na porta, o vendedor conversava e tal, pode trazer, ela falava assim: esse menino aí não. Eu falei: ué, que discriminação é essa? Não é uma religião que inclui todo mundo, que aceita? Olha que eu nem convertido estava, hein? Mas já tinha uma consagração da minha mãe em cima, já tinha uma cobertura, já tinha uma promessa, já tinha uma marca, já estava separado para alguma coisa. E ela falava: ó, pode trazer, tudo que for vermelho você traz que eu compro, foi vermelho você para. Ele mandava lá, eu ir lá cobrar, ela não me pagava, ou se jogava o envelope lá para o lado de fora, não deixava eu entrar. A minha vizinha, que faz uns trabalhos cabulosos, não deixa eu pisar no terreno dela, simplesmente não deixa. Não, pastor, aqui não. Já contei, ela quis me vender a piscina. Eu falei: não, eu sei lá que você já matou aí dentro. Ela falou: pastor, só consagrar de novo. Consagra, santifica e eu te faço baratinho. Real. Não quero. E toda vez que ela vai viajar, ela quer oração. Ora por mim, pastor, que a última vez foi muito bom. Nós fomos chamados a fazer diferença. Aí tem crente que tem medo de macumba, tem crente que tem medo de demônio, e os demônios estão lá tremendo. Se ele souber quem ele é, só dele chegar o bicho vai pegar. E é assim que nós precisamos andar. Agora, se você andar torto diante de Deus, não espera chegar lá e botar eles para correr. É capaz de se apanhar, bem provável. Então esse favor ele atrai e resgata, e ao mesmo tempo ele repele os inimigos. É poderoso andar com Deus. Ele também nos santifica. 1 Coríntios fala assim, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, se eu não me engano: foi por iniciativa de Deus que vocês estão em Cristo, que se tornaram a sabedoria de Deus em nosso favor, nos declarou justo diante de Deus, nos santificou e nos libertou do pecado. Acho que é isso, né? Acho que é outra versão que eu coloquei. Esse favor é incomparável. Ninguém, entre nenhuma divindade aqui na terra,
é como o Senhor. Nada existe se não fosse por Ele. Tudo é dele, é para Ele, é por Ele. Inclusive nós, inclusive a própria igreja. Então nós precisamos andar como quem recebeu esse favor. Não porque merecemos, porque senão nos tornamos orgulhosos. Mas entendendo que a graça, que o favor nos torna mais que vencedores. Não só vencedor, mais que vencedor. Então isso é muito real. E acaba que esse favor traz crescimento para a igreja. 1 Coríntios capítulo 3 também diz assim: eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fazia crescer. De modo que nem o que planta, nem o que rega são alguma coisa, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. É Ele que dá. E aí às vezes pegamos essa palavra que está nesse contexto. Não, então Deus vai dar o crescimento, eu não preciso fazer nada. É aí que entra o favor. Aquilo que nós vamos fazer vai dar fruto, vai dar crescimento, vai dar resultado. Eu não sei você, mas eu gosto de resultado rápido, de transformação. Eu gosto de pegar esse salão aqui e falar: vamos pintar de outra cor. Vamos pintar de verde, por exemplo. Eu chego de manhã, até o final da tarde ele está verde. Cheirosinho, bonitinho, verdinho. Eu gosto de trabalho assim. Mas tem trabalho na obra que demora mais, tipo, convencer você de que você é filho amado de Deus. E muitas vezes, como pastor, eu vou falar isso porque o pastor Luiz está aqui, ele está em treinamento. Muitas vezes, como pastor, a gente quer desistir, porque o resultado demora, porque o resultado não é instantâneo, porque o resultado não depende da minha performance. E nós gostamos muito de performance. Ai, você viu como o pastor pregou? Pastora G, nós passamos em Novo Horizonte mês passado. Se ela pregar daquele jeito aqui, fala assim: a pastora está precisando de tratamento aí. Está precisando fazer o ERDM, EMDR da pastora Edmar. Está precisando ir para o psicólogo. Ela quebrou tudo lá. Começou literalmente, começou a pular no palco, caiu a água, caiu o instrumento. O palco era improvisado, a igreja de chão batido. Porque o pastor levantou as paredes, cobriu e falou: nós vamos fazer o culto aqui. Um calor, cadeira para todo lado, todo mundo se abanando e a poeira levantando. Não tinha chão, terra. E a pastora subiu, começou a pregar e pular e se empolgou. Eu falei: meu Deus, o Pilates está dando certo. E ela se sentiu livre, liberada na presença de Deus. Profetizou tremendo, poderosamente lá na cidade. Precisa disso tudo? Claro que não. Mas tem gente que fala: olha, Deus tomou aquela mulher e falou, e pega aquela palavra, e ela está aqui 30 anos falando a mesma coisa, e fala: será? Ela não falou nada de novidade. Porque não tem novidade na palavra. Todo mundo já falou de alguma coisa, já se aprofundou. A questão é: você vai tomar posse dela? Você vai colocar em prática? Você vai obedecer? Aí o favor entra para fazer com que ela se torne seu testemunho. Para que o evangelho pare de acontecer ali, aqui, mas aqui dentro. É o seu testemunho. É aquilo que Deus chamou a você para fazer. Então 2025 é o ano de profetizar. É o ano de arregaçar as mangas. Porque aquilo que foi profetizado vai acontecer. Então, você crê nisso? Então vamos profetizar? Profetize algo sobre essa casa apostólica. Fala aí para o seu vizinho ver. Fala assim: que o favor do Senhor seja o que Deus quiser. Não, fala algo que dá no seu coração. Pode falar para a pessoa do seu lado: que o favor de Deus seja poderoso, seja transformador, seja tremendo, que eu seja usado, que eu seja ousado, que eu tenha sabedoria, que o favor de Deus seja transformador, que Ele torne meu nome grande, que essa igreja seja tudo aquilo que Deus preparou e sonhou, e está esperando que aconteça. Tem muitas palavras, muitas promessas para essa casa apostólica.
E eu temo de que seja eu que esteja impedindo algumas coisas. Esse é o meu temor. Eu temo que, o que está faltando? Qual que é a chavinha? Qual a pregação que está faltando? É uma coisa. Lembra da história do jovem rico? Ele chega para Jesus, o que está faltando, Jesus, para mim adquirir a vida eterna? Muitas vezes eu faço essa oração, Deus, o que está faltando para nós sermos tudo aquilo que o Senhor espera que sejamos? Para que as influências nas áreas da sociedade sejam real. Para que a gente tenha coragem de encarar, de falar a verdade, doe quem doer. Para que a gente confronte o pecado e ame o pecador. Qual é que está faltando? Porque o jovem rico chegou para Jesus e falou assim: o que eu preciso para herdar o reino de Deus? Não vou entrar na teologia, mas ninguém herda o reino de Deus. Não é porque outros foram cristãos, porque você teve um bom pastor, um bom discipulador, que você herda o reino de Deus. É uma decisão pessoal. Por isso que o favor vai ser sobrenatural, que vai ser para todos. Judas podia ter dito para Deus, mas foi teu filho que me discipulou, olha aqui onde eu vim parar. Adão podia dizer, Deus, foi você que me discipulou, e olha aí o que deu. Então o problema não é o discipulador. Se você tinha essa desculpa, elimina ela agora. Porque se eu fosse pelas pessoas que me discipularam, que me criaram, isso aqui não era uma igreja. E o jovem disse para Jesus, o que eu preciso fazer? E Jesus começa a citar os mandamentos. Você já fez isso? Já, ele falou, desde que eu me entendo por gente, desde a minha mocidade. Que era mentira. Que se ele tivesse feito, Jesus não precisava ter vindo. Eu guardo isso daí desde então. Aí Jesus fala assim, uma coisa só te falta. Fala para a pessoa do seu lado, uma coisa só te falta. Eu queria muito que Deus respondesse para mim, só uma coisa falta para você viver isso aí tudo. Só uma coisa falta para você ir embora dessa terra. Já cumpriu, só falta uma. Pense comigo. Aí começa a catracar aqui, né? Uma? Não, mas tem aquilo. Aí tem uma lista de gente para você perdoar. Uma lista de gente que você se sente mal porque você não falou de Jesus. Deus mandou falar de Jesus, você meteu a boca nela. Em vez de Jesus, ela viu Genésio. Aí Jesus fala, uma coisa só te falta. Uma coisa, olha. Só faltava uma. E o que ele fez? Ficou triste. Porque essa uma coisa era muito grande no coração dele. Ó, vai, vende tudo que você tem, dá para os pobres e me siga. Simples. Quando você não tem nada. É por isso que muitos se convertem quando está no fundo do poço e não consegue mais cavar o fundo do poço. Quer saber? Eu vou entregar a vida para Jesus. Outros se matam e entregam a vida para o outro. E nós precisamos, como cristãos, resgatar esses, fazer a diferença. Em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 1, a partir do verso 18. Pois a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos é o quê? É o quê? É poder de Deus, é loucura para eles e poder de Deus para nós. Está vendo? Porque nós não podemos nos preocupar em agradar as coisas, as pessoas que estão ligadas ao mundo. Já aconteceu de pessoas sentar no meu gabinete e falar assim, o que a igreja tem para oferecer para minha família? Eu me assustei, quase caí da cadeira. Falei, como assim? E não estava falando de um cristão que chegou esses dias. Ele já tinha sido criado aqui dentro, passou por várias igrejas, e aí ele voltou com a família que ele pegou pré-pronta, né? Tem isso hoje também. E aí ele falou, o que tem aqui de benefício para minha família? Aí ele olhou a estrutura, viu o berçário. Acho que não, acho que eu vou pôr uma melhor. Um cardápio. Enquanto que ele precisava o quê? Saber se aqui estava sendo pregada a verdade. Se era a Bíblia que estava sendo ensinado.
Então, às vezes está domesticado na fé, mas pensando igual louco lá de fora. Porque o evangelho de verdade da cruz é loucura para aqueles que perecem. E esses estão perecendo. Talvez esses sejam os piores, perecendo dentro da igreja. A igreja é um lugar de vida, é um lugar de treinamento, é um lugar de expandir o reino, é um lugar de avivamento. O povo mais feliz da terra tem que estar aqui, porque a hora que a igreja for arrebatada, não vai sobrar nada nesse mundo. Pois está escrito, a palavra continua: destruirei a sabedoria dos sábios e rejeitarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o mestre da lei? Onde estão os filósofos dessa era? Será que é atual essa palavra? Acaso Deus não tornou louca a sabedoria desse mundo? Visto que a sabedoria de Deus, o mundo não o conhece, por meio da sabedoria humana. Agradou a Deus salvar aqueles que creem, por meio da loucura da pregação. Pastor, veio um negócio na minha cabeça, eu achei muito doido. Falei, vai que só pode ser. Não, mas se eu falar isso, a pessoa vai ficar chocada. Deixa que fica chocado. Choca, depois nasce alguma coisa. Os judeus pedem sinais milagrosos e os gregos procuram sabedoria. Nós, porém, pregamos Cristo crucificado, o qual de fato é escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Quando Jesus falou que era o Filho de Deus, eles ficaram muito ofendidos. Eles estavam esperando algo muito, estão esperando ainda, algo sobrenatural. Mas para os que foram chamados, faz assim comigo, para os que foram chamados, tanto judeus como gregos. Vamos atualizar um pouco aqui, os brasileiros, argentinos, uruguai, venezuelano. Esqueceram do Paraguai? Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Isso é a favor ou não é? Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Pense, mas eu não era grego nem judeu, pastor. Pior ainda. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Pense no que vocês eram quando foram chamados. Fala, o que Deus quer com isso? Por que me tirou de lá? Eu só era mais um na multidão. Não tinha talento nenhum, perspectiva alguma, vontade nenhuma. Poucos eram sábios, eu estou nessa lista aí, segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Nem nos poucos nós estamos incluídos. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Você consegue ver o padrão, o favor de Deus aqui? Vou até ler de novo. Mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, e os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as coisas que são, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É porém por causa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade, redenção, a fim de que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie no Senhor. Glorie-se no Senhor. Como assim? Como está escrito? Onde que está escrito? Pergunta para mim, onde está escrito? Pergunta, pastor, onde está escrito? Está na Bíblia. Jeremias começou o ministério 626 anos antes de Cristo. Jeremias 9, versículo 23 e 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico na sua riqueza, mas aquele que se gloriar,
glorie-se nisto, em compreender-me, em conhecer-me, pois eu sou o Senhor, e ajo com lealdade, justiça e retidão sobre a terra. Pois é dessas coisas que me agrado, declara o Senhor. Em outras versões fala, declara o Senhor dos exércitos. Então o que agrada o Senhor? Lealdade, justiça, retidão. Então mais uma vez, a palavra de Deus chamando-nos para a humildade, chamando para sermos mansos e humildes diante de Deus, mas um guerreiro poderoso como um leão diante do inimigo. Amém? Você crê nisso? Vamos colocar de pé. E eu quero que você profetize sobre a sua vida. Pastor, vamos profetizar egoisticamente. Eu podia falar para você orar 1 minuto com o seu irmão, ele te dá uma palavra, ele te dá uma revelação, uma imagem. Mas nós estamos trabalhando muito sobre autorresponsabilidade. E nós precisamos nos comprometer em seguir a direção, em esperar a provisão do Senhor, em acreditar na palavra que Deus derrama sobre a igreja. Essas palavras não são para preencher o calendário e nem apenas para dar norte naquilo que nós vamos fazer, os eventos que vão acontecer. Isso é o que de menor importância tem, são os eventos que nós fazemos. O mais importante são as vidas que são conquistadas através e por esses eventos. Quando a gente entender isso, o favor do Senhor vai se multiplicar, vai ser abundante, vai se derramar sobre nossas vidas. Então profetize sobre a sua vida. E sempre quando nós abrimos a nossa boca, nos comprometemos com quem está ouvindo. E quem está ouvindo? O céu, o inferno, o mundo. Esses três públicos. Os anjos caídos, os anjos dos céus e as pessoas aqui na terra. Então abra a sua boca para profetizar. Eu não sei o que você quer profetizar. Profetiza que você vai ser melhor em alguma coisa. Profetiza que você vai sair dos labirintos que você se meteu. Profetiza que você quer ouvir melhor, ou mais audível a voz de Deus. Eu não sei o que você quer. Está aí dentro de você. Lembra, tudo vem do Senhor e tem um propósito. E se você for tudo aquilo que Ele planejou, você já é uma bênção para essa geração. Deus quer te abençoar, quer te abençoar, quer te abençoar naquilo que você precisa, para que você seja a própria bênção. Tudo tem um objetivo, e em tudo que você fizer, o nome dEle seja engrandecido, o nome do Senhor seja honrado, a glória do Senhor desce na terra, por conta da sua vida. O Senhor se alegra com o seu viver, e a alegria do Senhor te dá força, te dá poder, te dá autoridade para você libertar os cativos, dar vida aos cegos. Essa é a palavra que está sobre nós. Ele nos ungiu, nos separou para isso, e é isso que vai acontecer a partir da nossa vida, a partir da sua casa, a partir do seu bairro, da sua célula, dos seus discípulos. Essa cidade vai ser inundada pela palavra de Deus, pelo favor de Deus. Essa cidade vai ser conquistada, e não só essa cidade, mas aonde o guarda-chuva da ceifa alcançar, porque eu sei que o pessoal de Natal está acompanhando essa palavra. Lá em Natal não vai ser diferente. As vidas vão ser transformadas em nome de Jesus. Nós não vamos nos preocupar com estrutura é necessária, nós vamos mudando à medida que precisamos, mas as vidas que são conquistadas são mantidas no reino. São nossa missão de manter e aperfeiçoar, e cada um desenvolver integralmente aquilo que o Senhor desejou, aquilo que o Senhor planejou. Deus te deu dons, te deu talento. Profetize sobre a sua vida que você vai colocar em prática os dons e talentos para que o reino de Deus aconteça, apareça, floresça, expanda. Esse é o favor do Senhor. Busque em primeiro lugar o reino do Senhor na sua vida, aonde você pode se encaixar no reino de Deus de forma a ser efetivo, a ser eficaz, a ser relevante, a ser transformador. E as coisas que você busca e precisa, Ele vai acrescentando.
Coloque em prática a palavra. Obedecer é a chave. Obedecer é o código. Profetiza. Profetiza sobre a sua vida que você vai ser obediente, que você vai fugir do pecado, que você vai trocar horas de redes sociais pela Bíblia, horas de redes sociais por oração e busca da presença do Pai, que você quer ter mais intimidade com o teu Pai do que está nos céus, do que com a família aqui na terra. Profetiza aí sobre você. Tome posse dessa palavra. O Senhor vai derramar desse favor. Pastor, para o mês que vem, não, esse é profetizar sobre janeiro, já começou. Um mês de tantos planejamentos, um mês de tantas coisas a ser definidas, agendas a serem feitas, planejamentos precisam ser feitos, metas precisam ser colocadas. Muitas contas aparecem no mês de janeiro. Profetiza que nada disso vai ocupar espaço na sua mente, que você vai estar buscando primeiro o favor do Pai, a presença do Pai, que você vai estar procurando primeiro agradar a Ele. Profetiza sobre a sua vida. Fala seu nome, fala eu Josué, prometo, eu profetizo que vou ter um tempo maior de qualidade com meu Pai que está no céu. Profetiza sobre a sua vida, maior tempo de qualidade com o Espírito Santo, maior tempo de qualidade com a palavra, de você ler a palavra e ter fome e sede de ensino, de revelação, de resposta, de direção, de salvação, e ela vai transbordar para aqueles que você ama. Profetiza, esse é o momento. Enquanto louvamos, você vai profetizando aquilo que vem à sua mente. É diante do Senhor. O compromisso não é com liderança, não é com o vizinho, não é com o seu cônjuge, com o seu irmão, não é com os pastores, não é com a família, é entre você e Deus. Esse é o favor, esse é o poder. Na antiga aliança, no Antigo Testamento, precisava de um representante para fazer isso. Agora não precisa, você pode entrar no Santo dos Santos, entrar na presença do Pai e falar e adorar e compartilhar e prometer aquilo que você quer da sua vida para a vida dele. Profetiza o que você quer, profetiza o que mais você quer do Senhor. Profetiza, de repente falta uma coisa só. Profetiza, Pai, fala, eu quero que esteja só uma coisa, me revela e me dê força para que eu vença essa uma coisa. Essa coisa pode ser muito grande para você, mas para o Senhor não é nada. Ele criou todo o universo, Ele criou todas as pessoas, é Ele que sustenta todo o mundo, é Ele que sustenta todas as coisas, tudo é dele, para Ele, Ele não perdeu o controle, Ele continua soberano. Seu Filho está à sua direita, intercedendo por nós. Então profetiza que o Espírito Santo fale mais alto ao seu ouvido. Profetize que você entenda melhor que está os sinais, as maravilhas. Profetiza para você ser, com o seu dom, com o seu talento, aquela pessoa que vai transformar essa geração, vai transformar a cidade, vai transformar a sua família, vai transformar a sua realidade, a sua volta, a partir de você. Você é a resposta. Profetiza para você mesmo, eu sou a resposta dessa geração. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz, se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio, se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida, se você não foi batizado nas águas, fazendo disso
o seu compromisso público de fé. Como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.